Ok. Agora, vamos então fazer a associação de cada um dos bones, tá? Com com os desenhos. O que eu quero fazer com isso? O que eu quero dizer com isso? Significa que se eu mexer o bone, o desenho vai mexer junto com o bone, tá? Então essa é a ideia. Então, eu vou começar com o que eu acho mais simples. Nenhum deles aqui é super simples, cada um deles tem uma peculiaridade. Mas vamos começar pelos braços, tá? E então eu vou apagar o resto do corpo para facilitar a minha vida. Literalmente, só para facilitar a vida. Então eu vou apagar isso e vou apagar, cadê a cabeça dela? Aqui. Então eu fiquei só com esse pedaço, tá? Saio do modo de edição, tá? Vou para Object Mode e agora eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar. Posso selecionar os 3 pedaços do braço ao mesmo tempo, não tem problema. E vou dar Ctrl P no teclado. Tem outro jeito, clicar com direito e achar aqui o Parent, tá? Mas eu particularmente acho mais fácil isso aqui, ó. Ctrl P no teclado. Ah, tem que selecionar, desculpa. O Bone por último, tá, gente? Eu esqueci disso. Então, ó, vou selecionar os 3 desenhos. E por último, o Bone. Ctrl P no teclado. E nesse caso, o jeito mais fácil é fazer com grupos vazios, tá? With empty groups, tá? Então a gente vai selecionar essa primeira opção aqui. Bom, veja que toda vez que você faz uma ligação de parentesco, ele vai mostrar essas linhazinhas, tá? Não tem nada de errado, é assim mesmo que é mostrado, tá? Só que você vai ver assim, bom, funcionou de primeira? Não vai ter funcionado de primeira, tá? Porque como a gente fez com empty groups, quando eu fizer as cotações aqui, ó, você vê que nada acontece. Então, existe agora um trabalho pra gente de fazer associação entre essas pecinhas, tá? Como que isso é feito? O processo às vezes é um pouco demorado e um pouco tedioso, tá? Então, mas é uma coisa que dá para ser feito com alguma tranquilidade. Não é tão difícil de ser feito, mas tem que ter atenção no processo, tá? Então, como é que vai funcionar isso aqui para vocês? Vocês vão selecionar cada um dos objetos. Então, por exemplo, aqui eu estou com o braço 1 selecionado, tá? E com o braço 1 selecionado, eu vou entrar no modo de edição. Antes de entrar nesse modo de edição. Quando eu faço a associação por automatic weights, tá? Aliás, mesmo sem, quando eu faço associação, né, eu fiz o Ctrl P aqui desse objeto do desenho com o Bone, ele vai ter criado dentro do seu objeto aqui, ó, dentro do seu desenho, esse modificador, tá? Você vem na chave de fenda, você vai achar esse aqui, Armature. Vocês não precisam mexer em nada aqui, tá? Deixa do jeito que tá. Mas é importante saber que isso existe, tá? Só essa a minha observação nesse momento. Deixem do jeito que tá tudo certo, vamos deixar assim. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, seleciona o desenho, entra no modo de edição, e vocês vão notar aqui, ó, se a gente for aqui nesse lacinho aqui verdinho, é o segundo de baixo para cima, né? O penúltimo, tem aqui a opção de data. E se eu fizer um scroll para baixo, vocês vão encontrar aqui, ó, essa aba, Vertex Groups, tá? São todos os... E você vai notar o seguinte, ó, que estão todos os nomes de coisas, de pedaços de corpo que a gente criou ali no nosso Bone, vão estar aqui dentro, tá? Então, eu posso associar os meus pontos com os bones, tá? É importante que aqui os nomes têm que ser exatamente iguais, tá? Automaticamente ele vai criar para todos. Se você quiser, fala assim, nossa, cara, mas tem muita coisa aqui, eu não vou usar a associação de pé com o braço. Você pode vir aqui e fazer isso aqui, tá? Ir eliminando e ficar só com o que você vai usar. Inclusive, dá para você criar mais, se depois a gente for atualizar e criar bones, também dá para criar bones aqui, mas não é o caso aqui, vocês não precisam se incomodar muito com isso. A única coisa que vocês precisam é encontrar aqui, ó,
selecionar esse cara aqui, o braço 01, que é o que a gente está mexendo agora, e selecionar todos os pontos, tá? Você pode só vir com o mouse dentro da viewport e apertar A no teclado. Ele vai selecionar tudo para você. E quando você fez isso, agora a gente tem que, com os pontos selecionados na viewport, mais o marcado aqui, ó, braço 1.L, assign, clica em assign, esse botãozinho aqui, tá? Quando você fizer isso, e daí agora a gente vai sair aqui para Object Mode, selecionar a Armature e entrar no Pose Mode para poder testar, você vai notar o seguinte, ó. Opa, alguma coisa deu errado, ele deveria ter mexido aqui. Deixa eu entrar de novo e tentar novamente, eu fiz alguma besteira. Object Mode, seleciono tudo, venho aqui em braço, eu coloquei no L, desculpa, é no braço 1.R, eu fiz besteira, tá? Caso você tenha feito essa besteira parecido comigo, faça um favor para você mesmo e seleciona o que você tinha feito, por exemplo aqui ó, braço 1.L e dá um remove, tá? Isso é importante. Então, braço 1.R, assign, clica aqui em assign, tá? Agora sim, volta para o Object Mode, seleciona a Armature, entra no modo de pose e daí você vai poder testar, né? E ver que está funcionando essa parte, tá? A gente tem que fazer isso com todos os objetos e daí vão aparecer algumas dificuldadezinhas, tá? Como vocês vão notar daqui a pouquinho. Então, eu vou fazer isso aqui para os demais, mas o processo é exatamente o mesmo. Quem quiser pular para o próximo vídeo, tá? Daí depois eu vou, aliás, ou quiser avançar nesse, porque eu vou continuar nesse daqui, eu vou mostrar como fazer algumas correções. Então, venho aqui, Edit Mode, seleciono tudo, venho aqui no Vertex Group, com cuidado aqui eu acho o braço 2R Assign, e por fim, venho aqui na mão, entro no modo de edição, seleciono todos, venho aqui e seleciono a mão R, Assign, volto para o modo de edição, seleciono a minha Armature, entro no modo de pose e agora eu posso posicionar o meu objeto aqui, meus desenhinhos. Você vai ver que tem problemas aqui, tá? E agora o que eu quero fazer é justamente corrigir alguns desses problemas. Alguns são mais fáceis de corrigir, outros são mais difíceis, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, na minha cabeça, é aquilo que a gente chama de z-order, tá? A distância que o objeto está sendo desenhado. No Blender seria um y-order, mas tá, só para não complicar com o nome de palavra difícil, é que esses desenhos estão todos desenhando todos eles um em cima do outro, tá? Então o que acontece é que criam uns artefatos estranhos mesmo, tá? Você fala assim, putz, tá errado isso, e de fato tá. Então o que a gente precisa fazer? Existem vários jeitos de corrigir isso, tá? Os mais simples seria só do tipo selecionar o próprio objeto que está dando problema. Então, deixo aqui, ó, sair de Pose Mode, deixo a Armature desse jeito e posso vir aqui, ó, e dar uma pequena correção no Y desse objeto aqui. Então, de modo que ele venha para frente. Então, ele vem um pouquinho para frente. E aí você tem, quando você volta na vista da câmera, você tem menos problemas com ele, tá? Ainda assim, tem um probleminha ou outro que eu vou mostrar para vocês como corrige. E a mesma coisa com a mãozinha aqui.
tá? Então venho aqui com ela, trago ela para frente até que ela fique levemente à frente do objeto, tá? Então mais ou menos dessa forma. E aqui eu vou testar ainda assim algumas outras posições, mas ainda tem algumas coisas que eu gostaria de corrigir, por exemplo, essa distância daqui para cá, tá? Isso aqui é um gap, né? Uma coisa que precisa ser corrigida, porque senão vai ficar muito estranho. Então, nesse caso aqui, o que eu faço é fazer uma edição do desenho propriamente dito, tá? Então, eu seleciono esse braço aqui, entro no modo de edição, aliás, eu vou entrar no modo de escultura, tá? E vou modificar ele mesmo pouco a pouco para ele ficar mais integrado aqui. Perfeito, perfeito, daria muito trabalho, assim, tá? Tem jeitos melhores de fazer, mas eu acho que pro nosso tempo, esse aqui vai ser o jeito mais fácil de resolver a situação. Então, eu arrasto ele para cá e faço umas pequenas correções com o Shift, né? Para dar uma suavização. Tem que tirar isso aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que eu acho que ele não puxou tudo que precisava. Aqui. Tá, e vou suavizando aqui para não ficar tão ruim. Vai dar alguns detalhezinhos? Vai mesmo, tá? Infelizmente eu não. Com o stroke, tem outros métodos melhores do que esse, mas daria muito trabalho, como eu comentei com vocês logo no primeiro vídeo, tá? Então a gente vai ter algumas concessões aqui para que funcione, tá? Basicamente para que funcione. Minimamente, né? Então a gente tem aqui algo que funciona. Eu acho que eu tô exagerando aqui nas correções, daí ele tá saindo do lugar. Nesse caso tem que tomar um certo cuidado aqui. Às vezes o Ctrl Z é a melhor opção, tá? Mas funcionou aqui, acho que mais ou menos tá ok. Aqui eu posso também fazer ele um pouco para cá, né? Para não ficar tão. Tá? Tem limites também, né? Tem coisas que você não vai conseguir corrigir dessa forma, tá? Mas de qualquer forma, já deu um visual muito mais interessante e eu posso testar várias vezes e ver quais são o tipo de correção que seria melhor. Existem outros mecanismos também, tá? Mas você vê que, ó, quando ele volta para a produção original, ele não ficou feio. Na realidade, deu até uma curva legal porque melhorou a silhueta aqui. Poderia mexer um pouco na curvinha da mão aqui para tirar um pouco esse traço, mas não me incomoda tanto, tá? Então eu vou deixar dessa forma mesmo. E daí eu posso testar também outras formas aqui, né? Eu posso vir aqui no Pose Mode e ver como é que ele ficaria em outras situações, assim. Eu sei que ele tem alguns limites, não dá pra fazer tudo com esse desenho. Mas dá pra fazer bastante coisa. Principalmente se o seu desenho for sem contorno, daí dá pra fazer até mais, tá? Mas o meu tem esse limite aqui. Então, fica mais ou menos dessa forma. A mãozinha ele aguenta vir até aqui. Eu poderia fazer uma correção pro outro lado também, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Posso vir aqui, selecionar esse cara aqui do meio. Opa, sair do Pose Mode, vou pro Object Mode. Tem atalhos para isso, tá? Depois eu falo para vocês. Tab para entrar no modo de edição, mas eu não quero modo de edição, eu quero o modo de escultura. Visualizo aqui a área que é importante para mim. E vou trazendo isso aqui para cá. Aqui, no mais ou menos mesmo, não precisa ficar perfeitinho. Uso o Shift para dar uma... melhorar um pouquinho, tá legal assim. Tô satisfeito. Não quero mexer tanto também. Saio de Object... volto ao meu Object Mode, seleciono o meu rigging. Ctrl Tab no teclado, ele vai entrar direto no modo de pose e daí eu posso vir aqui e testar coisas, tá? Então é mais ou menos isso. Então eu tenho esse procedimento aqui, tá? Esse procedimento, gente, que eu fiz pro braço, eu vou ter que fazer igualzinho pra perna, tá? Então, eu vou fazer um vídeo
vou documentar esse processo da perna em vídeo, mas quem quiser pode pular pro próximo, tá? Mas é basicamente essa mesma ideia.